Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para todo o Brasil, abrindo espaço agora para falarmos sobre produção de arroz. Esse é assunto que foi colocado em pauta depois das inundações no Rio Grande do Sul e da decisão do governo federal de zerar alíquotas de importação para o produto de todos os países. Essas alíquotas já eram zeradas para a importação do Mercosul. Quem vai falar conosco agora é o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, produtor de arroz, Domingos Lopes. Domingos, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Sempre uma satisfação falar com os amigos do Jornal Gente. Obrigada. Queria começar perguntando aquilo que todos nós brasileiros nos perguntamos. Existe algum risco de falta de arroz depois das inundações no Rio Grande do Sul, esse produto tão básico na mesa de todos nós? Essa pergunta é muito importante e principalmente para ser bem divulgada a nível nacional. A produção de arroz deste ano, até ratificada pela Conab, ela vai ser 2,5% maior, a produção nacional. E o ano passado nós não tivemos desabastecimento. E essa informação, Thaís, ela já é computadas as questões das enchentes, trágicas enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, que ainda estão ainda com grandes problemas enfrentando aqui no estado. Então, desta forma, é importante a população brasileira saber que nós temos arroz e a colheita já estava em 85%, 86% realizada quando do evento, primeiro evento das chuvas no início de maio. Então, desta forma, nós do setor produtivo acreditamos e ratificamos a posição da Conab de que temos arroz suficiente para o abastecimento nacional até a próxima safra, que começa em janeiro, fevereiro de 2025. Domingos, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Apesar disso, né, não há desabastecimento de arroz no país. Aliás, qualquer um de nós pode constatar isso. Aqui em Brasília eu verifiquei isso, né? Mas apesar do abastecimento pleno, o governo decidiu investir contra os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. O presidente da República chegou a dizer durante um dos seus comícios recentes que ficou muito espantado com o preço do arroz e a decisão de importar o produto, claramente atabalhoada, né? Tanto assim que provocou aumento do arroz no mercado internacional. Essa decisão é como se ele pretendesse forçar a redução do preço ao consumidor final. Queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre o preço do arroz, né? O presidente tem razão de reclamar do preço elevado, etc., ou ele não fazia a menor ideia de preço de nada e acha que o arroz está mais caro do que de fato é? Na verdade, a demanda e oferta de arroz estava ajustada para esse período de safra. Veja bem, nós produzimos no estado do Rio Grande do Sul por volta de 70% das 7 milhões, 107 milhões, 2 mil toneladas de arroz. E temos mais 3,5 milhões de toneladas com os demais estados da federação. E nós consumimos 11 milhões no Brasil anualmente durante o período de safra e entre safra. É importante, Cláudio, nós termos a ciência e a certeza. Nós temos mais 1,5 milhão aproximadamente que entra do Mercosul, ou seja, Argentina, Uruguai e Paraguai, que naturalmente entram e não tem tarifa externa comum, até que é zerada. E ela entra de forma muito tranquila e escalonada durante o ano, fazendo com que o preço do arroz se mantenha estável, né, nesses patamares durante o ano todo. A variação de preço tem sido mínima do arroz durante o ano. E tanto é que não tem sido notícia e o abastecimento é tranquilo nos grandes centros do Sudeste e todo o Brasil como um todo, né, pensando desta forma. O que houve? Houve a questão logística que o estado do Rio Grande do Sul teve na sua metade norte, onde não é o local produzido o arroz, problemas de estradas, de pontes, e que hoje já estão se resolvendo essa questão logística, ou pela fronteira oeste, indo pela Argentina, chegando até Santa Catarina e subindo, ou já está retornando o acesso pela BR-116, 290, chegando até 101, que vai aos estados do norte. Nosso problema continua sendo o acesso às
nossa cidade de Porto Alegre, a nossa capital. Mas o que vemos com isso? Houve uma logística que atrapalhou alguns mercados que poderiam estar desabastecidos, porque o que acontece, Cláudio? Quando nós estamos em safra, nenhuma compra é feita em grandes volumes, porque na safra sempre existe uma depressão de preço. E é isso que aconteceu. Então, as empresas estavam comprando, e como a logística do Rio Grande do Sul sempre foi muito boa, em uma semana, em menos de uma semana, o produto já estava em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Brasília, em todas as capitais que têm grande consumo. Com este problema da logística, com o problema que houve na Procergs, que é quem coordena a emissão de notas no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos um caos logístico, mas jamais um caos de produção. E também com a possível informação de que iríamos realizar uma importação, o mercado do Mercosul, que estava calmo, teve um incremento de preço. E é nesse hiato que houve alguma especulação. Mas o que a população brasileira tem que ter a certeza, e principalmente é o que nós estamos transmitindo pelo setor produtivo ao governo federal, ao governo estadual, à Conab, é a ratificação de que nós temos produto para o abastecimento. Uma vez que os números produtivos são os mesmos, a colheita estava quase pronta, e ontem ainda tivemos uma reunião onde verificamos que vamos conseguir colher um pouco daquilo que houve a tragédia. Claro, houve perda de lavouras em razão das enchentes, mas houve também algumas que estão não colhendo a mesma coisa, mas está se colhendo. Se quantificou a questão de armazenagem, onde houve silos que ficaram literalmente dentro d'água e há perdas. Mas isso tudo computado mantém os números que a Conab preconiza e que nós também ratificamos. E é essa tranquilidade que o setor produtivo do Rio Grande do Sul, através da Federação da Agricultura, através da competente Federação dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, querem demonstrar à população, e entrevistas como essa nos tranquilizam para nós passarmos essa boa informação. Achamos, sinceramente, que a retirada da TEC, ela em plena final de safra, ela pode ser um pouquinho precoce, e vamos colocar posição para que seja muito bem avaliada, para que não fique até 31 de dezembro, porque temos convicção que temos produto para todo ano, e mais do que isso, que essa retirada da TEC pode não trazer nenhum benefício no preço do arroz na gôndola. Se houve algum incremento, e nós acreditamos até que possa ter havido, é pelo caos logístico. E já observamos desde ontem, primeiro dia útil desta semana, que verificamos que o mercado se acalmou, né? A logística voltou a funcionar e as indústrias aqui do Sul estão conseguindo levar o produto aos centros consumidores e o mercado está calmo. E pode ter certeza, não é pela retirada da TEC, porque mercados seriam asiáticos, que têm uma logística de 30, 40 dias da chegada desses navios até agora. O que houve, sim, foi a reorganização logística do estado do Rio Grande do Sul de forma precária, como todos vocês sabem, mas que o produto está indo aos grandes centros e o varejo e os mercados tiveram a oportunidade de vislumbrar que a coisa está andando conforme tem que ser, ou seja, ofertado e demandado, ajustado o preço. Vice-presidente, Guilherme Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor novamente. O senhor, aliás, foi secretário de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul no governo Ranolfo Vieira Júnior, portanto tem conhecimento também das relações comerciais próximas que temos com os países que compõem o Mercosul. O senhor mencionou essa especulação. O governo, não sei se é a posição da Farsul, mas o governo Lula, me parece, acabou pecando um pouco pelo alarmismo em relação à produção agrícola, de como ela seria afetada diante da intensidade das chuvas no estado, e daí especialmente a questão dos arrozeiros. Mas analisando o comportamento do mercado externo próximo, ou seja, do Mercosul, dos nossos parceiros comerciais vizinhos, elevação de 30% no valor do cereal, o que levou, aliás, o governo a suspender o leilão. Eu lhe pergunto a que se deve tal comportamento, independente da necessidade,
E mais do que isso, o senhor acredita que com esse adiamento se cancela de vez o leilão? Guilherme, sempre bom falar com você. Nós temos essa preocupação e o mercado ele é muito rígido e muito severo. Né? No momento que se anunciou que iria haver o leilão e que a tendência que seriam dos mercados próximos, até pela questão logística de poder trazê-lo, beneficiá-lo e colocar no mercado nacional, por óbvio, esses mercados argentinos, paraguaios, principalmente Paraguai e Uruguai, se atentaram e levantaram preços. Né? O que o governo fez bem foi em cancelar esse leilão, porque não tinha razão de ser, porque, mais uma vez, Guilherme, te repito, e você conhece a realidade arrozeira do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma produção que estava em final de colheita, que sofreu um revés que é grave para alguns, mas no todo o abastecimento está garantido. Né? O mercado foi, como sempre é, no momento que há uma notícia de oferta, há players que se colocam de forma, na nossa ótica, errada, porque já tem uma margem interessante, o preço do arroz hoje está ajustado a uma produção volumosa do estado do Rio Grande do Sul e nacional, adequado ao preço final da gôndola. O que me parece é que houve uma excessiva preocupação do setor industrial brasileiro, com a preocupação de que pudesse faltar produto em razão das notícias que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul, e você é daqui, você sabe o que aconteceu com o nosso estado, que literalmente há regiões e cidades que houve uma destruição gigantesca, mas uma precaução antecipada a qual o governo reagiu retirando a TEC internacional para produtos de outros mercados fora do Mercosul e que atendeu uma demanda da indústria, né, e que nós, produtores, queremos sentar à mesa e trazer esses números e clarear essas me permite só um apontamento aqui, eu queria a sua reflexão sobre isso, porque o Rio Grande do Sul, antes dessas enchentes, dessas chuvas, passou por 3 estiagens. E eu lembro a época, inclusive, em feiras de agronegócio aqui no estado, a preocupação dos arrozeiros, mas com a seca. E daí a minha pergunta é a seguinte, especificamente esse setor, ele sofreu mais com as estiagens do que com as chuvas? Você sabe que a lavoura de arroz no estado do Rio Grande do Sul ela é 100% irrigada. Então, a estiagem, sim, ela atrapalha no período de nascimento e ela atrapalha se você está muito ajustado com seu manancial hídrico, a qual pode faltar água para fases importantes do estágio de desenvolvimento da planta do arroz. O prejuízo, mas ele pegou mais nas lavouras de sequeiro, soja, milho e todas as outras culturas de verão. Eu tenho a certeza que nós tivemos problemas na questão das enchentes, do El Niño, e isso é claro e é fácil de ver com os números, Guilherme, porque nós plantamos 50 mil hectares a mais, esse ano nós fomos a 950 mil hectares, o ano passado nós plantamos 900 mil hectares, e o número produtivo é praticamente o mesmo, com tendência a 50 mil toneladas a menos esse ano. Então, sobre o produtor, tanto na época de plantio com El Niño, com chuvas intensas, quanto agora, pegando esse final de lavoura que tivemos problemas por volta de 22 mil hectares perdidos e mais 20 e poucos mil hectares que houve influência ou perdas relativas, os números comprovam que o efeito do que o efeito da estiagem. Mas mantivemos um número de 7 milhões e 200 mil, aliado com a produção nacional de 13.500, mais o arroz importado do Mercosul, que naturalmente ele entra durante o ano, nós estamos plenamente tranquilos quanto ao abastecimento e à necessidade dos 11 milhões de toneladas que o mercado nacional e a população brasileira necessita. Ao vivo conosco no Jornal Gente, Domingos Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Um prazer conversar com o senhor ao vivo aqui no Jornal Gente. Sônia Blota falando. Eu gostaria de saber, Domingos, como é que está a questão do seguro rural dos produtores, não somente do arroz, mas de toda a agropecuária, você que é um expert no assunto. A ajuda do governo é suficiente para os produtores ou deveria ser melhorada? A questão segura no Brasil, e não só no segmento agrário, mas em todos os segmentos, ela é um problema.
nós precisamos muito mais seguro. Não há dúvida disso. Há uma sinalização, houve uma reunião com o ministro Fávaro após enchentes, onde ele já sinalizou um número maior para seguro. Mas não há dúvida que quanto mais seguro nós tivermos, maior será a possibilidade de importantes resseguradoras e seguradoras participarem, trazerem tranquilidade ao produtor e, desta forma, segurança alimentar nacional. A questão seguro no Brasil precisa ser reestudada, reavaliada e muito intensificada. A tua pergunta, Sônia, é perfeita. E ela trará segurança alimentar. E no momento que nós tivermos um grande número, uma carga muito maior, ela é existente hoje, nós teremos um incremento da possibilidade de maior participando desse mercado e dessa forma trazendo uma tranquilidade para o produtor, porque uma vez que ele poderá intensificar e até investir mais durante uma lavoura e dessa forma trazendo tranquilidade para a população nacional através dos estoques não só de arroz, mas de todas as culturas. No caso especificamente do arroz no estado do Rio Grande do Sul, nós, como eu comentei há pouco, ela é 100% irrigada e a água é a maior garantia e o maior seguro. Então, no arroz nós temos a presença do seguro, mas o efeito da falta de seguro ela é infinitamente maior nas culturas de sequeiro, haja vista a questão do milho, principalmente, que é extremamente importante para as cadeias de proteína animal, e da soja e de todas as demais culturas, passando por hortifruti granjeiro, por toda a questão. Seguro é um item que tem que ser trabalhado como segurança nacional de produção de alimentos, não só para o abastecimento do Brasil, mas também a importante função que o Brasil tem a nível mundial, onde nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas com os nossos produtos. Então, este item muito bem tocado por você tem que ser intensificado por experts, pelo governo, pela iniciativa privada, por participação de todos, acompanhado pela imprensa, acompanhado por toda a sociedade, porque ela é uma questão de segurança nacional, porque um produtor que tenha seguro, ele tem muito mais tranquilidade e a certeza de bons índices produtivos. Eu quero agradecer ao Domingos Lopes, que é produtor de arroz, vice-presidente da Farsur, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, por ter trazido essa boa notícia para nós aqui, né? O arroz está garantido no nosso prato do dia a dia, o arroz com feijão, que é a preferência nacional na rotina do brasileiro. Sem importação. Sem importação, Cláudio, é isso aí. Domingos, obrigado pela entrevista aqui, um grande abraço, até uma próxima, hein? Eu em nome da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, à disposição, e queria fazer um grande agradecimento ao povo brasileiro, a solidariedade, é algo inacreditável o que nós temos tido de participação da sociedade brasileira, são carretas e carretas de doações que chegam aqui e tenho a certeza, o Estado do Rio Grande do Sul necessita aquilo tudo que nós, gaúchos, já fizemos pelo país e temos a pretensão de dizer que sempre fomos uma população voltada ao crescimento do Brasil. Nós, hoje, gaúchos, precisamos do apoio de todo o brasileiro que vive em outros estados. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Obrigada. Agora 8h45. Já já